Eu fui escravo deste inimigo. Eu percorri por trilhas, eu andei em lugares, frequentei lugares, conheci pessoas e isso trouxe muita desgraça para minha vida. Inimigo esse, claro, a pornografia. Olá a todos, eu saúdo todos com a graça e paz do Senhor. Eu me chamo Carlos e hoje eu quero falar de um assunto muito peculiar, um assunto muito interessante. Eu trarei para vocês hoje uma mensagem de um inimigo silencioso, uma prática viciosa. Mas antes eu vou dar meu pequeno testemunho. Durante um grande período da minha vida, eu fui escravo deste inimigo. Eu percorri por trilhas, eu andei em lugares, frequentei lugares, conheci pessoas e isso trouxe muita desgraça para minha vida. Até aos momentos atuais, aos momentos passados, isso chegou a prejudicar o meu casamento, chegou a prejudicar relações que tive e gerou muitas más consequências. Inimigo esse, claro, a pornografia. E hoje eu vou falar sobre 3 efeitos da pornografia. Primeiro, no cérebro, o efeito da pornografia no cérebro. Segundo, o efeito da pornografia no casamento. Terceiro, o efeito da pornografia na vida cristã. Eu vou começar pelo efeito no cérebro, de uma forma bem resumida. Primeiro a gente precisa entender que a pornografia dá poder ao homem. Ela traz uma falsa sensação de preenchimento sexual. E com o prolongar do tempo, o homem começa a ter insegurança, que geralmente ele não teria. O que vai trazer também a falta de intimidade. A gente tem que entender que o cérebro ele não consegue distinguir de coisas santas para coisas profanas. Ele simplesmente capta, armazena e registra. Quando o homem consome pornografia, geralmente ocorre uma descarga de dopamina. Para vocês terem uma noção, dopamina é basicamente algo produzido no cérebro que causa uma sensação de conforto, bem-estar, prazer e alegria. Vou dar alguns exemplos de descarga de dopamina. Uma relação sexual, geralmente, ocorre uma descarga de 200 unidades de dopamina, que é o que? Uma relação natural entre homem e mulher. O consumo de cocaína ou heroína, geralmente ocorre uma descarga de 500 unidades de dopamina. Gente, a pornografia, ela consegue produzir 1000 unidades de dopamina. É o dobro da cocaína, é como se fosse a junção entre a cocaína e a heroína, ultrapassando até mesmo a relação sexual, que ficou com 200 unidades de dopamina. É 1/5 de fração com relação à pornografia. É isso que torna o consumo da pornografia mais prazeroso do que a própria relação sexual. E o que ocorre? A descarga frequentemente de dopamina, pelo fato do consumo da pornografia, faz com que a mulher fique desinteressante, faz com que a esposa fique desinteressante, faz com que perca a graça. E aí o que vai acontecer? Tanto a mulher que está com o marido vai ficar desinteressante, quanto a mulher que está no vídeo, ou as mulheres que estão no vídeo. E aí agora eu vou explicar por quê. Não existe genitália feminina poderosamente suficiente como a mão masculina. Não existe. E a partir daí começam a ocorrer problemas do homem. Começa a haver a disfunção erétil, a ejaculação precoce. Mas não interpretem que todo caso de ejaculação precoce e disfunção erétil tem a ver necessariamente com o consumo de pornografia. É claro que em alguns casos isso vem de traumas de infância, vem de más relações, vem de psicológico, então não está necessariamente condicionado que se o homem tem esse tipo de problema, que ele está consumindo pornografia, mas o consumo excessivo de pornografia vem trazer isso ao homem. E aí o que vai acontecer com tantos problemas decorrentes à ejaculação precoce e à disfunção erétil? O homem vai passar a funcionar melhor sozinho, sem a companheira. Gente, o negócio é tão sério que o consumo de pornografia ele afeta diretamente o glóbulo frontal e as prioridades começam a mudar, afeta as decisões do homem. A partir daí o homem começa a chegar mais tarde em casa,
começa a querer dormir mais tarde, quer ver um negócio, começa a dedicar mais tempo com outras coisas, deixa de se preocupar com a família, deixa de investir dentro de casa, deixa de fazer algo para a mulher. E aí vem agora um fato interessante. O homem que consome pornografia, ele tem um nível de testosterona a mais, ou seja, um nível aumentado, mais do que o normal. Se a testosterona do homem aumenta demais, que é o hormônio masculino, o homem começa a ficar agressivo, impulsivo, incompreensível, grosso e na maioria das vezes não consegue entender o sentimento da mulher. O consumo da pornografia a longo prazo, ela tem estágio. De início, começa naquele estágio básico, onde o homem ou a mulher, existem algumas imagens que dá nojo, dá desprezo, não traz sensação de prazer, não traz aquela sensação de isso eu quero, isso eu vou consumir. E aí o que vai acontecendo? Conforme o consumo das coisas, o consumo de coisas diferentes, vai vir aquela sensação de querer mais. Assim como a droga, o vício da pornografia, o cérebro vai pedir dose de dopamina maior. Não, esse vídeo desse homem com essa mulher já não é mais interessante, agora eu quero procurar 2 mulheres, agora eu quero procurar 3 mulheres, agora eu quero procurar 2 mulheres e 2 homens. E consequentemente, conforme vai aumentando esse consumo de dopamina e o cérebro vem pedindo mais, as coisas simples vão deixando de ter graça para aquela pessoa. E aí começa a vir as outras buscas. E o cérebro vai procurar outra forma de suprir essa necessidade. Aí vai entrar necrofilia, zoofilia, pedofilia, vai entrar formas de orgia, vai entrar o homossexualismo, vai entrar também tudo quanto é bestialidade e depravação humana, assim como eram nos tempos de Sodoma e Gomorra. Agora eu vou falar dos efeitos na vida de casais ou de um casal. Infelizmente, a pornografia acaba destruindo lares. A gente não vê casal terminando ou separando porque o homem estava vendo pornografia, porque a mulher estava consumindo pornografia. Mas a pornografia, ela leva a outras coisas, traição, adultério. Começa na pornografia. A gente vê casais separando por causa de traição, por causa de horrores. Então é por isso que a pornografia afeta diretamente o casamento. Porque o homem deixa de perder o interesse na mulher. A mulher começa a não ser mais tão bela quanto aquela do jornal, quanto aquela da novela, quanto aquela do vídeo. A mulher deixa de ter o seu interesse no marido a partir do momento em que ela começa a ver outros homens mais belos, mais sarados, ou homens mais gentis, mais amorosos, mais românticos. Porque a pornografia ela não está somente relacionada ao homem, mas também à mulher. Porém, o homem ele tem essa tendência, infelizmente, a ser mais carnal. E agora o principal que eu deixei por último, porque geralmente a gente sempre guarda o bolo para o final da festa. O efeito da pornografia na vida cristã. Existem muitos cristãos que têm dificuldades na pornografia, até os dias de hoje são escravos, ou ainda consomem, ou não conseguem largar. E para resolver essa situação, para resolver esse caso, a gente tem que recorrer às Escrituras. Porque muitos dizem: nossa, eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho buscado, mas eu não consigo ser liberto. Eu oro, eu clamo, mas não muda, eu sempre caio, eu sempre vou para o mesmo lugar. Não adianta, eu não sei o que fazer, eu me sinto imundo, eu me sinto impuro. Isso são para aquelas pessoas que ainda têm consciência. Porque existem algumas que já estão petrificadas, que já não têm mais temor de Deus, já não acredita que aquilo vai afetar a vida espiritual, a vida conjugal e a vida psicológica, a mente da pessoa. Eu vou falar por que só orar não resolve. Jesus disse: vigiai e orai atentamente. O vigiar, irmão, ele cabe a nós. O orar cabe a Deus. O orar cabe a Deus, o vigiar cabe a nós. O vigiar é a parte que ocorre a vocês. Então toma a atitude, apaga esses filmes, desliga a internet. Se preciso for, se possível for, apague esses contatos, exclua esses aplicativos. Você sabe do que eu estou falando. Se ainda assim, meu irmão, você não consegue se controlar, meu querido, venda este computador, venda esse telefone, esse smartphone, compre um celular com chip mais simples, que não tem esses recursos. Poxa, você não consegue se controlar ainda? Então vende essas coisas. Não fica sozinho com o aparelho eletrônico, se você sabe que isso vai acontecer. Jesus também disse, em Mateus capítulo 5, verso 29, se teu olho direito te faz pecar,
arranque-o e lance-o fora, porque é melhor ir ao céu sem o olho do que ir ao inferno com o corpo todo. Porque o mal, irmãos, começa nos nossos olhos. A palavra também nos diz que os nossos olhos são a candeia da nossa alma. Jesus disse em Mateus 6, 22 e 23, os olhos são a candeia do corpo. Os olhos bons, o corpo vai ser de luz. Se os olhos forem maus, o corpo será em trevas. Por quê? Ah, mas só olhar essas coisas, se eu não trair minha mulher, tá tranquilo. Se eu ver e não levar isso adiante, não dá nada. Não tem problema não. Fala, como dizem os mineiros, não garra não. Mas Jesus nos ensina diferente, meus queridos. Se o homem olhar para uma mulher e em teu coração a cobiçar, a desejar, este já adulterou com ela em seu coração. A gente tem muitas passagens que falam sobre isso. Salmo 101 diz assim, a parte A do versículo: não olharei para coisa alguma que seja vulgar, não porei meus olhos em coisas más, em outras versões. E 1 Coríntios encerra assim: não sobrevém tentação sobre nós que não seja humana. Ou seja, não vem algo sobre nós que não possamos suportar. Deus só deixa vir tentação para nós que a gente saiba suportar. E Deus é tão maravilhoso que Ele providencia um escape. Essa passagem, ela está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. E eu quero encerrar esse vídeo falando sobre como funciona esse sistema e como se esquivar. Infelizmente, meus queridos, a pornografia ela está em todo lugar. Na sensualidade começa a pornografia. Na nudez parcial de uma roupa curta começa a pornografia, começa a sensualidade. Aí começa o estímulo, é o famoso estímulo visual. As coisas começam pelos nossos olhos. Então, quando a gente se depara com isso, começa o estímulo. A sensualidade, ela está nas ruas, gritando nos corpos, dizendo: olhem, admiram, queiram, desejam. Ela está nas lojas, nos shoppings, nas praias. A sensualidade, ela está nos anúncios do YouTube, nos aplicativos Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook. Propriamente no YouTube você consegue encontrar pornografia. Eu estou falando isso porque existe como você se enganar. Sabe como? Quando você tenta fugir e tenta lutar, o pecado te seduz. Então você acha que talvez estando lá pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Kawaii, pelo TikTok, vendo algumas coisas que não são tão descaradas e abomináveis quanto os sites pornográficos do Google, então você pensa que está tranquilo, que está legal. Você acha que não tem problema. É aí que está, meus irmãos. Isso é estímulo visual. Quer fugir da pornografia? Corta. Saia dessas coisas. Não tenha isso na sua vida. Não consuma isso. Infelizmente, nós estamos no mundo. Sempre vai haver uma mulher na rua. Sempre vai haver um homem, para quem é mulher. Sempre haverá uma pessoa sensual na sua frente. Quando você vira uma esquina e se depara com uma mulher, ainda que você não olhe diretamente e tenha desejo de ter aquilo, você sabe que tem uma mulher ali e você percebeu que ela está com uma roupa curta. Infelizmente, você já se deparou com essa situação, mas você vai ficar olhando, vai querer saber como são as curvas, vai querer saber qual que é a cor do sapato que ela tá, vai querer saber até qual comprimento vai o cabelo dela, vai querer saber se ela tá de sandália ou se ela tá de salto. Desvia o olhar, irmão, desvia, olha para o outro lado, sai fora, segue seu rumo. Eu vou terminando aqui. Eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Eu peço que você comente se isso tem alguma utilidade para você, se você pode tentar conseguir aplicar isso na sua vida. E se você quiser, se você tiver algum pedido de oração, deixe seu nome nos comentários para que possamos orar por você, para que você possa sim ter mais temor ao Senhor e ser liberto desse vício. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus.